Olá, estamos novamente aqui para mais um episódio do nosso programa Astrogildo com você. E hoje, recebendo uma fera, nosso grande amigo, Dr. Luiz Gustavo Tomé. Doutor, tudo bem? Tudo bom. Como é que está, amigo? Bem. Doutor, claro que eu já lhe conheço, todo mundo, a maioria já lhe conhece, mas eu gostaria que nesse primeiro momento o senhor se apresentasse para o nosso público. Quem é o senhor? Formação, um panorama aí, natural da onde? Quem é o doutor Luiz Gustavo Tomé? Bom, eu sou nascido em São José do Inhacorá, que pertencia a 13 de maio. Né? Fiz minha formação aqui já no segundo grau, aí no Colégio Marista. Depois fiz a faculdade de medicina na UFSM. Depois fui a Porto Alegre, onde fiz residência de medicina interna, de cardiologia. Fiz o mestrado em cardiologia, especialização em ecocardiografia. E aí voltei para Santa Maria e desde 91 estou aqui em Santa Maria. No Astrogildo. Desde o primeiro dia praticamente que eu cheguei em Santa Maria, comecei a trabalhar no Astrogildo. E olha, é difícil um dia da semana que a gente não vem aqui, exceto nos finais de semana que agora que a gente não vem tanto, mas sempre foi a vida inteira voltada ao trabalho aqui para o Astrogildo. E hoje o senhor tem uma função importante aqui no complexo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual é essa função que o senhor desempenha hoje. Eu sou diretor técnico há praticamente uns 10 anos aqui no hospital. Né? Antes também trabalhei na ala do Alcides Brum, quando foi a época, o hospital passou pelo SUS, né? E então exerço essa atividade de diretor técnico, né? Que é o objetivo de congregar o corpo clínico, né? Dar condições para que o corpo clínico exerça as suas atividades, assim como as demais especialidades, enfim, outros agentes que atuam no hospital. Então a gente promove as condições adequadas para que o médico e as outras colaboradores exerçam uma atividade, né, voltada para a segurança do paciente, né, também dando esse papel também na inovação, né, e na parte de gestão, né, gestão médica, contribuindo com a parte administrativa. Agora, não só com os médicos, então, porque nessa função, diretor técnico integra também demais equipes do hospital, enfermeiros, técnicos, enfim. A gente sempre tem que dar as condições adequadas para que o hospital forneça todas as condições para que o paciente seja atendido dentro das normas científicas, legais, éticas, enfim, né? Então esse é o trabalho do diretor técnico. Agora é uma equipe muito grande e o senhor está há alguns anos já aqui, né? Passou por muitos momentos, né? A evolução do complexo. Quais são os desafios do senhor como diretor técnico aqui no seu dia a dia, envolvendo essa parte de gestão humana, tecnologia, saúde? Como é que é, doutor, esse desafio? O desafio ele é muito grande, né? Primeiro porque nós somos o maior hospital, né, da região, um dos maiores do estado, né? E na parte de hospital privado, com atendimento só convênio, nós somos o maior do interior do estado, né? O desafio maior, né, é que a gente tem hoje um envelhecimento da população e com doenças crônicas, né? Tem muitos pacientes com idades avançadas, né? Então a gente tem que também tá buscando sempre essa melhoria, né, para atender esses pacientes, né? E a inovação hoje na área médica ela muda muito rápido, né? Então, e essa inovação toda ela tem um custo, né, que não é baixo, né? Então, esses são os desafios, né? O outro desafio nosso era de melhorar a parte da emergência também, né? Que a gente passou por um remodelamento, né? E tornando essa emergência uma emergência de excelência, né? Onde nós temos equipamentos, né, equipamentos de ponta dentro da emergência, já com o objetivo de atender o mais rápido possível, com maior segurança e eficiência na parte do diagnóstico, né? Então, são vários os desafios. Eu imagino, não são poucos, né? No dia a dia, com certeza. E justamente o crescimento também do hospital, né? Porque eu imagino que o senhor, que já atua aqui há um bom tempo,
a evolução, a ampliação de especialidades tornou hoje um complexo, né, doutor? Sem dúvida. Essa é uma característica do hospital, e hospital que atende a parte geral, né? São várias, praticamente todas as especialidades que tu imaginar, nós temos aqui no complexo, né? E então, às vezes é difícil que um hospital consiga se sobressair e bem em todas as áreas, né? E então, claro que tem doenças que são mais prevalentes, né? E em épocas do ano também tem uma prevalência, né? Mas nós temos um hospital aqui com quase 400 leitos, em torno de 400 leitos, e nós temos 6 UTIs, né? Então, essas 6 UTIs são 4 adultas e uma pediátrica e uma neonatal, né? Então, obviamente, né, que isso torna tudo complexo aqui no hospital, né? Dentro dessas especialidades, eu queria agora puxar um pouco o assado para a sua brasa, que é a sua especialidade, que é a cardiologia. Como é que está esse momento de atendimento cardiológico em Santa Maria? Citando o complexo Astrogildo. Mas como é que estamos de profissionais, de recursos? Podemos afirmar que hoje um paciente em Santa Maria, ele tem o melhor atendimento? Não precisa sair daqui? Isso é uma coisa importante, e ainda mais na área que na verdade eu vim aqui para exercer a atividade de cardiologista, e na época já começamos e já implantamos um equipamento aqui no hospital. Eu diria hoje que é uma área das áreas médicas, uma das mais fortes do hospital, né? E ela começa porque nós temos vários cardiologistas na cidade. Hoje nós temos praticamente 60 cardiologistas, ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, que estão, e todos eles gravitam aqui no hospital, né? Hoje nós temos uma emergência que é preparada para atender pacientes cardiológicos, né? Na verdade, nós temos um protocolo de dor torácica. Todo paciente que tem dor ele é investigado exaustivamente dentro de um protocolo. Depois disso, nós temos o setor de hemodinâmica. Temos 2 hemodinâmicas, né, que é a do ICOR e da Hemocor, né, que dão suporte para que a gente possa atender o paciente. Quando a gente fala em cardiologia, muitas vezes a gente logo pensa no infarto, que é realmente a doença que mais mata e que mais urgente precisa de algum tratamento. Então, nós temos esses 2 setores. Nós temos cirurgia cardíaca. Nós temos uma sala híbrida também preparada já para esses pacientes também que são vasculares, que têm alguma urgência e que também possa fazer também o paciente que tem um AVC, né? Outros métodos diagnósticos nós temos aqui dentro, né? Já abrimos também um ambulatório, isso é uma coisa importante no centro de especialidades, que nós temos as especialidades Astrogildo, vai ter também um ambulatório para consulta cardiológica, né? E dentro dos exames, tudo que tu imaginar a gente tem aqui, né? Nós temos também a eletrofisiologia, que é uma outra área, né? Inclusive o hospital ganhou uma menção aí de um hospital de referência para o convênio Unimed na área de arritmia, né? Então é uma coisa também importante, né, de ressaltar isso, que é uma área dentro da cardiologia que também se sobressai aqui. Agora, posso afirmar então que estamos muito bem assistidos aqui em Santa Maria, aqui no complexo? Na área de cardiologia, assim como nas demais áreas, né, não falta nada. Nós temos hoje o que tem de mais moderno aqui, é o que tem em Porto Alegre, em qualquer lugar do mundo, principalmente. E o senhor falou da nova emergência, né? E esse protocolo de dor torácica. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque a nova emergência está aí. Qualidade, equipamentos. Então, o sujeito chega aqui com uma dor no peito, uma dor no coração. Como é que é esse protocolo? E o que a nova emergência também facilitou tudo isso? E a partir daí, como é que é encaminhado esse paciente? O paciente com dor torácica, todo paciente que chega com dor, ele tem prioridade máxima. Ele é encaminhado diretamente para da triagem, falou que tem dor, entra para dentro da sala vermelha hoje. Nós temos que fazer um eletro em até 10 minutos, né? Depois de colhida a história, tendo o eletro, né, ele já consegue diferenciar que se no eletro nós temos um sinal de infarto, que na verdade que a gente chama de supradesnivelamento do ST, esse paciente já tem o tratamento mais moderno que existe. Qual é que é?
angioplastia primária, né? E nós temos 2 serviços dentro do hospital, né? Então, isso é o mais importante, porque a gente sempre fala que tempo é músculo. Eu tenho músculo cardíaco. Quanto mais tempo eu deixar, mais músculo eu vou perder se tiver uma obstrução numa coronária, né? Obviamente que tem os pacientes que chegam com dor, o eletro tem umas alterações discretas e aí nós vamos estratificar esse paciente para um tipo de dor, se a dor persiste ou não. Aí temos as enzimas cardíacas, que muitas pessoas às vezes não sabem o que é a enzima, ela marca um sinal de necrose do músculo cardíaco. E dentro dessa emergência, para esses casos que ainda nós temos dúvidas ou tem outros diagnósticos envolvidos, nós temos uma tomografia. E é uma tomografia de múltiplos detectores, né, que é preparada para isso. Ela é preparada para fazer exame de coração, porque o exame de coração ele tem que ser uma tomografia potente, que é o que nós temos aqui, que ela possa visualizar o coração em movimento para fazer a reconstituição dessas coronárias e detectar isso. Então, dentro desse protocolo, ele tem um papel importante, né? Não só, às vezes, para o diagnóstico da dor torácica do infarto, mas para excluir uma dissecção, uma embolia pulmonar, então pneumotórax. Então, nós temos tudo dentro da emergência. Em quanto tempo, mais ou menos, que Olha, se afere esse problema? O mais importante, assim, o objetivo da dor torácica, ela é sempre pegar o paciente com infarto. Então, em 10 minutos, nós temos o diagnóstico da clínica e o eletro que vai nos dar. Depois disso, se não tem esse supradesnivelamento ST, aí tu tem um pouco de tempo para aguardar ou as enzimas cardíacas, que ela pode demorar 1 hora e pouco, né? E nós temos a tomografia de coronárias. Então, dentro desse ambiente da emergência, nós conseguimos dar uma celeridade, segurança no diagnóstico e no tratamento, né? Então, nesse setor, assim, a dor torácica, o hospital ele está dentro do que os maiores hospitais praticam hoje, que é esse protocolo de dor torácica. É um dos nossos protocolos. Nós temos o protocolo do AVC também, estamos implantando o protocolo de sepsis, né? Depois de trauma também, né? Então, tudo isso faz parte agora da nova filosofia do hospital e do novo objetivo, que é a acreditação hospitalar que está sendo implantada. Perfeito. Todos esses centros e o protocolo, a nova emergência, tudo vai de encontro à certificação. Isso, para que a gente tenha essa certificação, a gente tem que ter esses protocolos descritos lá e sendo praticados, né? Completamente aferidos ali. São aferidos. Né? Constantemente. Doutor, eu sei que o senhor também está sempre buscando se aperfeiçoar pessoalmente, estudo, cursos. Como é que está hoje a cardiologia? O que temos de novidade? Por exemplo, agora a gente está vivendo um período de inverno. Isso afeta o coração das pessoas? Algum cuidado diferente? O que o senhor pode nos dizer? Vamos começar com a época do ano, frio. Pode causar mais problema? Algum cuidado específico? Isso a gente escuta muito, né? E às vezes não se dá conta do que acontece. E nós realmente temos mais infarto, mais AVC nessa época do ano, que é o inverno. O nosso organismo ele tem um mecanismo de defesa que é fechar os vasos para segurar mais calor, para ele não perder calor, né? Isso qualquer organismo, frente a uma situação de estresse térmico, ele fecha os vasos. No que eu fecho os vasos, o organismo faz isso, ele contrai e isso acaba aumentando a pressão. Então é muito comum a gente escutar isso e o paciente, durante agora, nessa época aqui, chegar no consultório, é todo dia. E não é um nem dois, são vários pacientes por dia que têm os seus picos hipertensivos. E o pico hipertensivo, ele aumenta o trabalho do coração e pode provocar um infarto. O que o paciente pode fazer para prevenir ou evitar? Na verdade, ele é verificar a sua pressão, né? O paciente que vinha com uma pressão estável ou alguma coisa no inverno agora, verificar com mais frequência, né?
E dentro disso procurar o seu médico, o seu cardiologista, o seu clínico, enfim, que trata da sua hipertensão. E dentro do hospital a gente tem aqui o serviço funciona 24 horas por dia e o paciente pode nos procurar, né? Então, o importante é saber que aqui o hospital ele está preparado para atender todas essas emergências. E a questão de monitorar também, né? A pressão, exames permanentes. Principalmente no paciente idoso, que às vezes está, né? Vai lá, vamos dar uma verificada na pressão. E às vezes a gente se surpreende lá com 18, 19, 20 de pressão, né? E isso realmente aumenta o risco do AVC e do infarto. Esporte. Hoje, cada vez mais, nós temos aí a corrida, né? Caminhada, o pessoal aderindo às corridas. A questão do exercício. E às vezes a gente vê assim notícia, uma pessoa jovem teve problema de coração. Alguma dica também? Que idade? Se é que tem idade para começar a fazer um exame cardíaco? O que o senhor poderia falar para esse esportista assim, eventual, por exemplo? Isso é um assunto muito vasto, né? Mas nós sabemos que o exercício não vai causar a doença, né? Isso é a primeira coisa, a gente tirar isso da mente. Agora, é óbvio que tem pacientes que não podem fazer exercício, porque ele tem uma limitação. Agora, como nós vamos saber se esse paciente tem algum problema? No atleta, que é um atleta mais de performance, que quer corridas mais longas, ele vai ter que fazer uma avaliação com um cardiologista, né? Mesmo sendo jovem, ele tem que fazer, né? Agora, o paciente que vai fazer uma caminhada diária, um paciente mais jovem, abaixo de 40 anos, teoricamente ele não tem que fazer uma avaliação se ele for fazer uma caminhada habitual, né? Agora, todo o paciente, depois de uma idade, 40, 50 anos, nessa do sexo masculino aí pelos 40 anos, do sexo feminino 50 anos, ele tem que fazer um check-up cardiológico. Com que frequência? Aí vai depender se esse paciente tem ou não algum fator de risco, né? Dentro dos fatores de risco aí que nós vamos ter que ter uma coisa importante. O paciente fuma? O paciente tem diabetes? Tem problema de colesterol, triglicerídeo, né? Então, esses fatores é que nós vamos ter que ter. Paciente hipertenso. Então, esses 4 fatores são os principais fatores de risco, né? Fumo, hipertensão, diabetes e dislipidemia, né? Então, se o paciente tem algum desses, aí que ele vai ter que procurar, às vezes, com mais frequência, ou se ele tiver todos, ou se ele já tiver algum problema cardiológico, né? Então, daí ele tem que fazer uma avaliação e, baseado nessa avaliação, que ele vai ser liberado para fazer uma atividade ou não. Perfeito. 40 anos o homem, 50 a mulher, fazer o primeiro check-up. Tem que fazer um check-up, né, completo com o seu cardiologista. E essas canetas emagrecedoras, o senhor já tem alguma opinião? Isso já tem algum impacto de estudo na parte cardiológica? O senhor tem acompanhado essa febre também? Tem, né? Primeiro, às vezes se usa de forma inadvertida, e aí é que acabam caindo um pouquinho, né? E tendo algumas discussões sobre o potencial de ter um efeito colateral, que às vezes não é um efeito colateral simples, por ter sido usado num paciente que não tinha indicação. Mas nós sabemos que um paciente com obesidade, que já é diabético, é hipertenso, lipidemia, ele vai ter um benefício muito grande. E isso mostra, esses trabalhos mostram que esses pacientes se beneficiam disso, né, pela redução do peso, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser, as pessoas muito se empolgam logo com as coisas e acham que é fazer a caneta, vou usar a caneta e aquilo ali vai ser uma coisa milagrosa. Não é assim, ele tem que ser baseado numa consulta médica, esse médico vai explicar os benefícios, os riscos, e aí que vai se pesar. Cada paciente tem que ser abordado de uma forma individual, né? Nós temos também o nosso espaço para perguntas. Você pode participar conosco nas redes sociais do Complexo Astrogildo, por lá você manda a sua pergunta, seu questionamento, porque o Astrogildo está abrindo as portas da sua casa, justamente para você conhecê-lo melhor e também interagir com médicos, colaboradores, enfim. Temos uma pergunta aqui, doutor, sobre a nova maternidade. O pessoal pergunta, o senhor como diretor técnico, né, para quando
será a nova maternidade, o que vocês estão pensando e trabalhando nela, e se essa questão de parto normal ou não, se o complexo está preparado para isso também. Bom, o hospital, o Astrogildo, né, ele tem uma tradição, está no seu DNA, né, a maternidade. Aqui, o número de pessoas que já nasceram aqui. Quantos nasceram aqui, né? Quantos nasceram aí, continuam nascendo e vão continuar nascendo. E, obviamente, que o hospital, dentro do seu projeto, né, esse projeto da melhoria das acomodações da maternidade, ele já vem de algum tempo, né? Tiveram alguns contratempos, enfim, mas agora, né, a provedoria fincou o pé, que a reforma vai sair até dezembro, né? E essa semana, agora a gente teve uma reunião com o pessoal que está fazendo o projeto, a obra estrutural, né? Está tudo dentro do cronograma. A nova maternidade está sendo preparada para ser inaugurada em dezembro, toda ela preparada para as novas normas da vigilância, né? Serão 14 leitos, né? Leitos todos adequados. Neste período que a gente está aí, obviamente que nós tínhamos uma deficiência, né, na parte estrutural, porque foram muitos anos, né? E a gente agora passou por uma área já, né, que onde é que estão sendo realizados os partos, né, que é na ala Alcides Brum, né? Então a gente usou duas salas cirúrgicas para fazer os partos, né? E para não haver essa perda, essa solução de continuidade com o nosso grupo médico, né? Quanto à escolha do parto normal ou parto cesáreo, isso é uma coisa individual de cada paciente, a sua experiência, em conjunto com a família, com o esposo, enfim, com o seu médico. Mas dentro dessa nós temos duas salas que são para salas cirúrgicas e temos uma sala exclusiva para os partos normais, preparada, tudo conforme. Hoje, a mulher, né, ela quer uma área bonita, uma área que ela possa ter um tempo para ficar lá. Então, o hospital está preparado também, né, para oferecer uma área bonita, preparada, para que ela possa ter o seu parto normal. De acordo com a escolha do Com a escolha paciente. dela. Perfeito. Né? Doutor, muito obrigado por nos receber aqui, bater esse papo importante, agradável, leve. O doutor particularmente conhece muito o meu coração, né, meu cardiologista, então eu aqui estou em casa, estou muito seguro. Eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem final para a equipe do Complexo Astrogildo, para a comunidade de Santa Maria, da região também. Agradecer a sua participação e a sua mensagem final. Bom, eu acho assim, que hoje aqui o Hospital Astrogildo e a família Astrogildo, né, como a gente às vezes se relaciona dessa forma, eu acho que é um momento que não é área física, não são equipamentos e o atendimento médico, essa parte assistencial, ela é carinho, um envolvimento, né, de todos os setores, desde a portaria até o setor médico, parte administrativa, tudo isso trabalhando em prol da segurança do paciente e de um atendimento que a gente chama de um atendimento humanizado, um atendimento caloroso, sempre procurando, né, dar o melhor para o paciente e buscando sempre, eu digo assim, se focar na segurança. E essa segurança, ela envolve todos nós, né? Todos nós estamos aqui trabalhando para a segurança do paciente. Parabéns, obrigado. Dr. Luiz Gustavo Tomé, diretor técnico, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Nós voltamos com um novo entrevistado em seguida.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Com o inverno chegando, se apresentam também as doenças relacionadas ao frio, tais como resfriados, gripes e também pneumonias. Por isso, aqui no Astrogildo, temos estrutura, equipes multiprofissionais e equipamentos de última geração para um atendimento ágil e preciso. A nossa nova emergência está aberta 24 horas para atender pacientes de qualquer região do estado com conforto, agilidade e precisão. Ao sentir sintomas como febre, tosse persistente, dores no corpo, dores articulares, não retarde buscar atendimento médico. Astrogildo Azevedo, um hospital completo para um cuidado integral com a sua saúde. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Estamos de volta com o nosso episódio do Astrogildo com você, recebendo mais uma convidada nesse propósito nosso aqui, que é abrir as portas do Astrogildo para você que nos acompanha conhecer um pouquinho mais de tudo que o Complexo oferece. Recebendo aqui a minha amiga Patrícia Lima. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, obrigado por ceder um pouquinho do teu tempo aqui e bater um papo conosco. Primeiro, te apresenta para o pessoal, tua formação, quanto tempo já aqui no Complexo e qual é a tua função hoje aqui, Patrícia? Então, hoje eu sou superintendente de recursos humanos, né? E eu sou de Porto Alegre, né? Então, eu cheguei em Santa Maria com 17 anos para estudar, né? Como boa parte das pessoas, né? E eu já entrei na faculdade de administração da UFSM. E na metade dessa faculdade eu já tinha entendido que a minha área ia ser os recursos humanos. Eu já tive esse entendimento bem cedo, né? Então fiz estágio nessa área de recursos humanos, já comecei a me familiarizar com os subsistemas de recursos humanos muito rápido. Acabei entrando para a academia, né? Então fui ser professora de recursos humanos, né? Eu dava aula de planejamento estratégico, consultoria, gerenciamento de processos, mas as disciplinas de recursos humanos eram minhas, né? Essa eu não negociava, então eu trabalhei bastante tempo com isso. E depois fui fazer meu mestrado, e aí no mestrado eu cheguei na área de estratégia e competitividade, então eu juntei o RH com a estratégia, então o RH estratégico, que hoje é exatamente isso que a gente trabalha, né? E aí, na indústria, no comércio, na administração pública, sempre, ao decorrer desses 26 anos, sempre trabalhando com a área de recursos humanos, né? Que legal. E na tua carreira, profissionalmente, o que representa agora ser superintendente de recursos humanos do Astrogildo? Quando eu estava me formando e eu entendia que a área de recursos humanos ela tinha uma importância muito grande na prestação de serviço, né? Porque ali é as pessoas e as pessoas. E aqui no Astrogildo é a mesma coisa, né? Porque nós somos 1.711 funcionários hoje. E o nosso produto... Só um pouquinho, quantos? 1.711 funcionários, colaboradores. 1.711 é certamente um dos maiores empregadores de Santa Maria? Com certeza. Isso sem contar com um quadro aí de 800 só do corpo, além disso, né, 800 do corpo clínico, né, do corpo clínico. Então a gente trabalha aí na ideia de 2.500 pessoas no total disso tudo, né.
E o que representa para ti esse desafio? Então assim, recursos humanos dentro de uma prestadora de serviço e ainda por cima na saúde, não tem desafio maior e mais apaixonante do que pode ser isso, né? Porque aí as pessoas, cuidando das pessoas, num momento normalmente frágil das pessoas, então é isso que a gente tenta trabalhar diariamente, né? Perfeito. E o que evoluiu no teu trabalho, e você que já esteve na academia, enfim, em termos de gestão de recursos humanos? Hoje em dia mudou muita coisa? O mercado é bem diferente. As ferramentas, elas existem, né, desde sempre, né? Mas o mercado muda e a gente precisa estar sempre se adaptando a ele, né? Então, hoje a gente trabalha recursos humanos muito mais atualizado e, como eu te falei, estratégico, né? No Astrogildo, o recursos humanos ele está diretamente ligado à direção, né? Diretamente ligado ao diretor executivo, diretamente ligado a um comitê de gestão, à provedoria. Então, existe essa facilidade de entendimento da empresa como um todo, da importância desse setor, do RH dentro da instituição. Isso já facilita muito o caminho, né? Porque tendo esse entendimento de cima para baixo é muito tranquilo. Fora isso, o recursos humanos ele precisa muito de diretrizes para trabalhar, né? E isso o Astrogildo revisitou agora, recentemente, muito isso, né? Então, missão, visão, os valores, o propósito, aonde a gente quer chegar, de que forma a gente quer, né, o que a gente quer conquistar, isso dá um norte muito importante para que o recursos humanos consiga colocar as pessoas certas, alinhadas com o objetivo da organização. Então, por exemplo, assim, a gente tendo esse caminho e esse lugar onde a gente quer chegar, a gente consegue definir melhor que tipo de pessoas a gente precisa para conquistar esse espaço junto com a gente. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente busca essas qualificações. E, além disso, os valores, né? Os valores do Astrogildo, né, relacionados a essa empresa, hoje a gente traz para dentro do processo seletivo. A gente vai buscar essa afinidade, a gente vai buscar essas características, porque daí, tecnicamente, eu tenho um objetivo a cumprir e comportamentalmente eu tenho que compor isso junto com uma cultura que o Astrogildo já está dizendo que tem e é excelente esse alinhamento, né? Então, é desafiador, mas fica fácil nesse contexto. Perfeito, quando tem esse entendimento e essa busca aí de alinhar a capacidade profissional técnica com cultura e valores. Perfeito. Agora, questão de engajar essa turma toda. Como é que se mantém 1.711 colaboradores engajados nesse propósito? Não é fácil, mas assim, é como eu te falei, com esse entendimento da direção, da provedoria, é uma porta aberta, né? A gente conduz ações quase que diárias com o público interno do Astrogildo. Então, que tipo de ações cita alguma? Cursos, treinamentos? Como é que funciona essa parte? A gente, por exemplo, eu estou há 10 meses no Astrogildo, né? Entrei para fazer esse gerenciamento do RH. Então, assim, logo de cara a gente já começou com a Academia de Líderes. Né? Então, a Academia de Líderes, ela tratou de trabalhar as questões, as competências de liderança de 51 líderes próximos ali da empresa. Então, trabalhou o perfil de cada um, o perfil das suas equipes, como dar um feedback, fazer esse trabalho foi muito, muito interessante. Nós já estamos na segunda fase. Essa segunda fase está trabalhando competências específicas dos líderes. Então, é aquilo que eu achei que eu podia melhorar um pouco mais. Então, a gente tem as mentorias individuais, e aí vai lá, conversa, detalha, testa, volta, conta como é que foi. Então, esses treinamentos... Esse segundo está acontecendo. Aí, além disso, a gente faz um treinamento hoje que é ofertado para 1.000 funcionários. E aí a gente tem uma adesão bem interessante disso, né? Porque a gente trabalha com escalas, tudo. E esse treinamento hoje, ele trabalha com toda a jornada do paciente.
Então a gente entende que essa jornada do paciente, que começa lá na portaria, que passa pela recepção, que chega dentro, né? Ele passa por tanta gente e mais ou menos diretamente 1.000 pessoas. Então essas pessoas neste momento estão sendo treinadas. Estão sendo treinadas com módulo de inteligência emocional, com módulo de postura, com módulo de etiqueta, de sigilo, de confidencialidade. Então esses treinamentos estão sempre acontecendo. E num terceiro ponto, que também é constante dentro do Astrogildo, a gente tem um setor dentro do Recursos Humanos que é a educação continuada. Então o nome já diz, né? Ele é mais voltado para a questão da assistência, da nossa enfermagem, dos nossos técnicos, mas eles estão sempre procurando algo para melhorar. Um procedimento, um protocolo, alguma coisa. E aí esse caminho vai e volta, porque a gente busca, mas a ponta também pede. Também pede, vem cá, ajuda a gente a melhorar esse processo, vem cá, ajuda a gente a melhorar isso. Esse processo é constante, não é um módulo, ele é diário. Todos os dias isso está acontecendo. É um protocolo novo, é uma norma, é um procedimento, é uma máquina nova que chegou que precisa ser treinada. Então, esse setor faz isso o tempo todo. Perfeito. O processo, o complexo, o Astrogildo já é uma referência, mas busca hoje uma certificação internacional. Certamente, para conseguir essa certificação, o Recursos Humanos é fundamental. Como é que vocês estão trabalhando a questão da certificação na tua área, na Superintendência de Recursos Humanos? A certificação, ela exige basicamente que a gente conheça todos os nossos processos, entenda todo o detalhe desse processo e treine esse processo. Ele tem que ter constantemente treino, né? Aquilo que eu vou criar, eu tenho que treinar, depois eu tenho que testar para ver se deu certo, e se não deu certo, eu preciso treinar de novo. Então, nesse momento, o Recursos Humanos dá todo esse suporte de treinamento, né? Tanto na área assistencial como na área administrativa, né? Mas sempre dando esse suporte, porque a acreditação precisa que todos os processos, procedimentos e protocolos cheguem em todas as pontas, em todos os lugares, né? Então a gente vai auxiliando nessa disseminação desse conhecimento. E como é que está o engajamento? A equipe se sentiu desafiada, motivada? Tá, eu na minha visão, né, Alexandre, eu acho que está excelente, eu acho que deu uma movimentada muito boa no hospital. As pessoas, nós tivemos um treinamento esta semana e uma das qualificadoras ainda nos disse isso. A acreditação é para o hospital e é para cada um de nós, porque ela nos faz repensar a nossa excelência, repensar os nossos processos de qualidade. Então, todo mundo ganha. O profissional individualmente ganha, a instituição ganha e mais que isso, né? O paciente que vai com certeza ter um processo muito mais seguro, muito mais qualificado, né? Isso sem dúvida vai chegar nele algo na ponta, muito melhor. A excelência crescendo. Então, claro, dá um medinho, dá trabalho, dá muito trabalho, mas essa expectativa, né? Do quanto a gente melhora com tudo isso, né? Com certeza. Agora na tua trajetória, tu já trabalhou na indústria, já trabalhou no comércio, no serviço e agora na saúde. É muito diferente? É muito diferente porque o RH dentro da saúde ele tem um peso muito grande, né? Não que ele não tenha nas outras empresas de forma alguma. Nós estamos lidando com a saúde, com a vida das pessoas. Exatamente, né? O tempo é outro. E o RH para mim já é apaixonante. Dentro da saúde, então, ele se tornou uma coisa muito maior, né? Então, a gente precisa... como eu te falei, o tempo é diferente, né? Não desmerecendo qualquer setor do trabalho, mas eu costumo dizer que eu, que sou administrativo, se eu não posso fazer algo agora, eu vou atrasar uma reunião, vou deixar de atender uma ligação. O técnico, o enfermeiro e o médico não tem isso. Ele tem que estar lá na prontidão, dando o seu melhor, né? Então a gente precisa ter esse time muito bem desenvolvido dentro do hospital. Né? Legal, verdade. Agora, para te ter uma equipe assim coesa, engajada, né, dentro da cultura, você tem que fazer um processo, eu imagino, de seleção rigoroso. Como é que são os critérios para uma pessoa trabalhar aqui? O que vocês avaliam? Como é que funciona toda essa seleção? Como eu te falei, a gente
tendo essas diretrizes estratégicas bem definidas, fica mais fácil, né? Porque daí eu conheço que processos eu preciso atender, né, Alexandre? E aí, a partir daí, eu vou para uma descrição de cargos, com as competências técnicas que eu preciso. E aí a gente vai buscar os currículos com essas competências técnicas, porque o currículo ele demonstra isso, né? A tua experiência, a tua formação, a tua competência técnica, o que tu sabe fazer. Aí a gente busca esses currículos. Aí, a partir daí, se for para uma área assistencial, por exemplo, como eu te falei, o tempo é outro, a gente inverte o processo. A gente deixa todo mundo pronto e quando aparece a vaga, tá pronto. É só chamar o melhor colocado, o que tem o melhor perfil, o que está mais bem cotado para aquela vaga, né? Então ele faz a prova, ele passa na psicologia, ele já é entrevistado pela gerência independente de ter a vaga, né? E fica pronto, porque esses cargos eles têm eles precisam de mais dinamicidade, né? Os cargos administrativos, os outros, daí já passam por outro processo. Aí quando abre a vaga, a gente começa o processo, mas é da mesma forma, a gente vai procurar nos currículos aquelas competências técnicas que aquele cargo exige, né? E a partir dali, se passa por uma entrevista, se entende que tem esse conhecimento, vai para a psicologia, e aí lá na psicologia entra aqueles valores que eu te falei, que já foram definidos lá no conselho, que já foram definidos lá no planejamento estratégico, e que eles dizem para nós o que é aceitável dentro da organização, comportamentos aceitáveis, o que é negociável, o que não é negociável. Então hoje, por exemplo, nós temos lá a ética, nós temos o respeito, nós temos a empatia, nós temos a inovação como valores que a gente conhece. E a gente vai buscar isso nas pessoas para trazer elas aqui para dentro do Astrogildo, né? Então, aliando técnico e comportamento. Perfeito. Agora, 1.711 colaboradores, idades diferentes, perfis diferentes, históricos diferentes. Como é que o RH trabalha no dia a dia? Certamente tem que mediar conflitos, né? Série de funções, férias, atestado, enfim, como é que é esse trabalho diário? Como é que tu trabalha com as demais lideranças que você falou? Como é que é esse trabalho do RH? Hoje a gente tem dentro do Recursos Humanos, então, um departamento de administração de pessoal que cuida do funcionário na hora que ele entra, né? E aí a parte bem mais burocrática, né? É toda interna, toda nossa, né? Então, férias, folha, ponto, escala, atestado, advertência, né? Vai estar tudo ali dentro desse setor. E fora isso, a gente, quando o funcionário entra, ele recebe, ele vai fazer um periódico hoje dentro do Astrogildo. Nós temos a medicina do trabalho dentro do Astrogildo, que também tem um ambulatório que atende os nossos colaboradores, tá? Aí, daí ele vai fazer um processo lá de integração inicial e aí a segurança do trabalho vai ser muito atuante, o controle de infecção vai ser muito atuante, vai ter palestra de postura, de etiqueta, de como se comportar e tudo mais. Além disso, aí tem essa parte de treinamentos, mas além disso nós temos um setor que chama-se humanização. E essa humanização está lá nos nossos valores. Hoje, humanização é um dos nossos valores. Então, essa humanização, ela acaba permeando muito entre o paciente, o familiar e o colaborador, porque esses conflitos, eles aparecem meio que, né, nosso objetivo é atender o paciente, então sempre tem, o atender o paciente está no melhor entendimento do colaborador. Então, nós temos esse setor aí, que é o setor de humanização, que é o que trabalha a jornada do paciente, que é o que faz essa interface toda, que é o que trabalha hoje pesquisas de satisfação, que é o que trabalha medidas específicas. Hoje a gente tem o Sabor e Talento, que é um feirão que a gente faz uma vez por mês dentro do Astrogildo, que os funcionários trazem o que eles fazem nas horas vagas dele. Então vem o sanduíche, o pastel, a cuca, né, o docinho, e aí eles trazem ali artesanato também. Tem o Medida Certa, que também trabalha com o funcionário na condição de dar um pouquinho de qualidade de vida, ensinar, né? Então a gente
E aí a parte de conflito mesmo, quando depois de tudo isso trabalhado, tá? Ainda assim, às vezes aparece, né? A gente busca pelo diálogo, busca pela comunicação. Hoje, um dos principais problemas, né, dentro das organizações, a questão da comunicação, né, Alexandre? A gente está muito preocupado com o que a gente vai dizer e a gente tinha que estar preocupado com o que o outro está sentindo depois que a gente fala, né? O que ele percebeu da nossa fala, porque mexe com o sentimento, né? E aí, claro, pode gerar um conflito que outro. Aí nós temos agora também nosso canal de denúncias lá, que que qualquer pessoa anonimamente pode entrar, pode fazer o seu relato, né? Pois é, Patrícia, porque evolui muito essa questão de relacionamento interno, né? Os cuidados que a empresa tem que ter, até a parte legal, novas normas, novas diretrizes, né? Esse cuidado com assédio, enfim. Como é que vocês trabalham todas essas questões? A NR1, que é Exato. a norma reguladora que fala sobre a saúde psicossocial, né? Ela está hoje dentro do recursos humanos e muito ligada ainda dentro da medicina do trabalho, né? Então a gente já fez toda uma rodada de pesquisa, a gente já tem números, a gente já trabalhou indicadores, a gente trabalha a prevenção. E numa dessas questões está aí esse canal aí que a gente lançou agora, não faz muito, mas que possibilita que as pessoas tenham voz, sim, que elas possam lá falar sobre a violência que elas sofreram, sobre o assédio, sobre um conflito interpessoal. Elas podem relatar, elas podem dizer com que frequência isso está acontecendo, elas podem dizer de que setor. É um canal bem aberto que principalmente trabalha a questão do anonimato, né? Não precisa se identificar, se quiser se identificar, ok, também se não quiser. Mas a gente está criando essas ferramentas, a gente está criando essa prevenção, a gente está falando muito sobre isso dentro do Astrogildo para que as pessoas se sintam realmente à vontade, caso depois de tudo que a gente faz para não acontecer, né? Mas se acontecer, elas possam também falar e estar aberto a isso. Bacana. Sempre muito atento ao complexo com essa questão, como tu falou, humana também, tanto do público externo como principalmente do público interno. Parabéns. Se tu me permite, a gente abre para perguntas aqui também e você que está acompanhando pode participar. Não esqueça. Primeiro, tem que seguir o Complexo Astrogildo nas redes sociais aí. Procure aí, Instagram, você vai achar o perfil do Astrogildo e por lá você interage, acompanha mais informações do Astrogildo e também participa do nosso programa Astrogildo com você. Eu tenho uma pergunta aqui, claro, são 1.711 colaboradores, mas o pessoal, muita gente, sonha em trabalhar aqui com vocês. E aí eu tenho uma pergunta aqui, ó. Alexandre, como que eu faço para mandar um currículo, para participar desse processo de seleção, porque o meu sonho é trabalhar no Astrogildo? Vamos responder, Patrícia, como é que faz? Hoje a gente recebe currículos de várias frentes, tá? E estamos abrindo e estamos reabrindo mais uma. Então hoje a gente recebe currículo físico e é a grande maioria hoje, tá? O pessoal acho que está passando e vai ali e entrega. Pode trazer no físico aqui. É bem acessível. Ele está ali na policlínica, ele está no 3º andar, ele não está dentro do hospital, então as pessoas chegam ali Trazem com o seu currículo na mão, que legal. Então nós temos o nosso WhatsApp, né, do Recursos Humanos e ali também a gente recebe o nosso currículo. Nós temos o e-mail, que a gente também recebe currículo. Estamos reforçando agora o site, que é ali pelo site, porque ali a gente vai divulgar as vagas, né? Vai ser perfeito. O canal oficial. Importante, então acesse aí e fica atento. Você que mandou a pergunta, site do Astrogildo, lá tem as vagas também. Ainda estamos nessa fase de alinhar isso aí. Em breve, muito breve, mas aí vai ter lá as vagas abertas e vai ter a forma de enviar o currículo, né, para chegar até nós. Mas a gente recebe currículo. Vem o currículo pelo colaborador, pelo colega, a gente recebe currículo de todas as formas. Então, mande o seu, participe aqui também e quem sabe, né, você vai realizar o seu sonho de trabalhar aqui no Complexo. Patrícia, parabéns. Acho que o Complexo ganha muito com o teu trabalho aqui, né?
E para fechar, eu queria que você mandasse uma mensagem final aí para quem está nos acompanhando, tanto os mais de 1.711 que trabalham aqui, mas também esse público maravilhoso externo que confia muito no trabalho de vocês. Por favor, te agradeço já de participar aqui conosco. E a tua mensagem final, Patrícia. Tá ok. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de poder falar do RH, né? Porque o RH, para mim, realmente é um setor apaixonante. A gente trabalha com muito carinho, com muito amor, porque a gente realmente entende que as pessoas são importantes, né? O nosso objetivo é garantir que o profissional qualificado esteja no lugar certo, alinhado ao que a instituição quer, mas a gente quer muito que o colaborador seja feliz trabalhando. A gente tem esse objetivo muito claro dentro do Astrogildo, então tudo que a gente faz é com esse viés, né? Dar o melhor atendimento que a gente pode, atender da melhor forma as demandas de Santa Maria, da nossa região e do estado, mas com colaboradores felizes, com colaboradores que trabalhem engajados, que trabalhem realmente que tenham vontade de levantar da cama porque vão trabalhar no Astrogildo e vão cuidar de pessoas e vão ajudar essas pessoas a melhorar. Então esse é o nosso intuito e eu acho que a gente está no caminho, a gente está conseguindo fazer cada dia mais. E com o apoio da instituição como um todo, isso, claro, fica muito mais fácil, mas a importância de cada um desses 1.711 colaboradores é fundamental. As pessoas entendam que eles fazem parte, são parte e a gente pensa nisso todos os dias, né? Que legal, parabéns, obrigado. Patrícia Lima, superintendente de Recursos Humanos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, porque o complexo é feito por humanos, por pessoas, para você que está nos acompanhando. E assim, encerramos mais um episódio do Astrogildo com você, convidando você para participar conosco, mande a sua mensagem e acompanhe, porque o nosso objetivo é que você conheça um pouquinho mais desse grande complexo de saúde, o Astrogildo, e é o Astrogildo com você. Até a próxima!